Rafaela Farina, tenho 11 anos, eu faço natação e exercício. Tirando Rafaela, que ela não gosta. Eu não gosto muito. Que, gente? Eu não sei, é que eu não acho tão bonito. Já nasceu com o nome de campeã. A gente estava na televisão assistindo e a gente viu a entrevista da Joana Maranhão. Dei o meu 100% o tempo inteiro. Foi da onde saiu o nome. A gente nem sonhava que a Joana poderia ser uma atleta de natação, né? E foi assim que as braçadas amadoras se transformaram em braçadas profissionais. Você lembra? A primeira vez que você veio pra cá? Acho que faz 5 anos. Eu não tava tão bem assim, mas eu fui melhorando. Melhorou bem, né? Ganhando campeonato, tá incrível. Joana é campeã paulista nos 100 metros peito. No medley, ela já foi vice-campeã paulista. Fã de César Cielo, ela tá acostumada a treinar na mesma piscina que o ídolo cai de vez em quando. Já teve com ele? Já conversou? Já te passou dica? Eu já conversei com ele, assim, mas não muito. Só oi e bom dia, boa tarde. Olha, eu até desconfio que se o Cielo tivesse a oportunidade de conversar mais um pouquinho com essa pequena, talvez essa conversa não fosse muito longe não, viu? Você é tímida? Bastante. Você coloca o óculos da natação, você entra na piscina, você se sente mais à vontade? Sim. Ela pôs o óculos, já é outra Joana, né? Muda totalmente mesmo. Aí é a Joana Farina. Deixa de ser a nossa Joaninha. A timidez da Joana é do tamanho da dedicação que ela tem ao esporte. Ela é muito determinada, guerreira. Ela é uma pessoa que, se eu falar assim, Jo, eu quero esse tempo, ela corre atrás o tempo inteiro. Joana, é isso mesmo? O que você mais gosta de fazer na vida? Nada. E como nada, viu? Quantos dias na semana você faz esse percurso aqui? Acho que 6 dias da semana. Então, a Jo nada por dia 4 quilômetros, né? Dá 4.000. A modalidade dela hoje é o peito, né? Mas ela nada a prova de medley e de 400 também. E qual o seu nado preferido que você gosta mais de praticar? É o peito. A família Farina mora em Caieiras, que fica a 43 quilômetros do Centro Olímpico. O pai e a mãe são produtores de pão. E entre uma entrega e outra, eles chegam ao treino. Comida, você come no carro? Como? Troca de roupa no carro também? Quando tá muito trânsito, sim. Mas quando tá, eu troco aqui no centro ali. Eu tinha dito pra não falar, né? Que é? Ela falou, mãe, não vai falar isso que eu tenho vergonha. Qual o teu sonho de ir pra vida? Ir pras Olimpíadas. Tentar ir pras Olimpíadas. Onde você acha que a Joana vai estar daqui a 10 anos? Olha, creio que numa Olimpíadas, né? Acho que é o mínimo que a gente consegue deixar pra ela. É minha menina de ouro, né? Joana Farina, parabéns pela sua dedicação. Quem sabe daqui a uns anos, né, a gente não te veja num pódio de uma Olimpíada. Parabéns, você é uma grande representante da geração Z. Uma ótima sexta-feira, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte. Vamos começar falando do Seleção Brasileira hoje no programa. A seleção tem 2 jogos pelas eliminatórias, já garantiu vaga na Copa do ano que vem. E enfrenta primeiro a Bolívia fora de casa e pega o Chile no jogo de volta dia 10 de outubro. Esse jogo vai ser disputado na Arena Palmeiras. O Tite convocou a seleção hoje pela manhã e o Tino Marcos traz informações pra gente. É a última lista de convocados para as eliminatórias, para a saideira contra Bolívia e Chile. E depois desses jogos, Tite fará apenas mais 2 convocações antes da lista definitiva para a Copa do Mundo. Portanto, o funil está se fechando. Daí a importância de estar hoje entre os escolhidos. 4 jogadores foram chamados pela primeira vez por Tite. O lateral Danilo, os meias Fred e Arthur e o atacante Diego Tardelli. Estão de volta ao grupo de Tite, o zagueiro Gemerson e o meia Diego.
Vamos então à lista. Os goleiros Alisson, Cássio e Ederson. Os zagueiros Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Gemerson. Os laterais Daniel Alves, Danilo, Marcelo, Felipe Luiz. Para o meio de campo, Arthur, Diego, Casimiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e William. E para o ataque, Tardelli, Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Pela primeira vez em um ano à frente da seleção, o Tite vai treinar o time na Granja Comaria, em Teresópolis, antes da viagem para a Bolívia. Depois do jogo em La Paz, no dia 5, o Brasil, já classificado, encerra sua participação em São Paulo contra o Chile. O único adversário que venceu a seleção brasileira quando Dunga ainda era o técnico da primeira rodada das eliminatórias. Consolidar a equipe, ter uma equipe mentalmente forte, que ela consiga estar já classificada, mas manter um nível de desempenho e mentalmente muito forte, bem. Não pode entrar com um nível de concentração mais baixo e de mobilização mais baixo, tecnicamente abaixo, taticamente abaixo, como aconteceu no primeiro tempo contra o Equador. Felizmente nós aprendemos. E os santistas esperavam, né? A convocação do goleiro Vanderlei, que não aconteceu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Globo Esporte. O Santos se manifestou por meio das redes sociais. Que agora o assunto é o seguinte: o Comitê Olímpico Internacional quer adotar práticas mais transparentes. Para isso, eles trouxeram um integrante com muita credibilidade para a Comissão de Ética do COI. Esse aperto de mão significa também um pedido de ajuda. Com a credibilidade arranhada por suspeitas de corrupção, o Comitê Olímpico Internacional decidiu apostar em um nome de fora do esporte para solucionar os problemas internos. Ontem, em Lima, Ban Ki-moon, diplomata sul-coreano, foi nomeado presidente da Comissão de Ética do COI. Ele encerrou em janeiro um período de 10 anos como secretário-geral das Nações Unidas. Está habituado a lidar com conflitos e temas espinhosos e vai precisar dessa experiência. O grupo que Ban Ki-moon agora chefia cuida, por exemplo, dos desdobramentos da Operação Jogo Sujo, que apontou fortes indícios de pagamento de propina nas escolhas do Rio e de Tóquio como sedes dos Jogos de 2016 e 2020. Pergunto se Ban Ki-moon já sabe desse caso que o espera. Ele diz que ainda aguarda uma chance de avaliar tudo. Farei o meu melhor para fortalecer a prestação de contas e a transparência desta grande organização, para que possamos gozar da confiança das pessoas, disse o diplomata. A comissão de ética era normalmente formada apenas por membros do COI. Sempre foi muito criticada. Afinal, eram amigos julgando amigos. Ban Ki-moon chega para romper esse sistema e precisa dar respostas logo. Afinal, a reputação do movimento olímpico e agora a dele estão em jogo. Intervalo rápido no Globo Esporte, não sai daí, porque já tem informações do Corinthians que pega o Vasco fim de semana, hein? Estamos agora no Campeonato Brasileiro, acabou o jogo contra o Vasco, começamos a pensar na partida de volta lá contra o Racing. O assunto agora é o Palmeiras, que joga pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira contra o Coritiba, só que o jogo vai ser no Pacaembu. E o Marco Aurélio Souza vai contar pra gente que teve uma situaçãozinha lá no último treino entre Johan e o William do Bigode por conta de um copo d'água. No quarto dia de treinos nessa semana, a maior parte do trabalho aconteceu sem a presença dos jornalistas. Quando a imprensa teve acesso ao CT, o que a gente percebeu foi um coletivo clássico, aquele 11 contra 11, titulares contra o time sub-20. E Cuca gosta dessa prática, trabalhar o campo inteiro como se fosse um jogo, uma simulação. Com a evolução dos métodos, é cada vez mais raro ver um técnico usando o campo todo. Mas Cuca mistura as atividades e justamente nesses dias costuma fechar os treinos. Assim ele fica mais à vontade para atacar os pontos fortes de cada adversário. No caso dessa segunda-feira, é o Coritiba. Se eles são bons na bola aérea, a gente trabalha mais. Então é sempre assim, o professor Cuca está trabalhando cada dia mais para a gente melhorar mais e sempre de acordo com o time que é o nosso adversário no próximo jogo. Jogo que não será na bela casa que vive cheia. São 32 mil torcedores a cada jogo. Até aí, nenhum problema. A casa temporária tem espaço para toda essa gente. O Cambu é um excelente estádio também. Vamos jogar em casa, a torcida vai estar lá nos apoiando, então tenho certeza que
que o nosso time não vai mudar muito, não. Ah, e ainda sobre o pouco tempo que conseguimos ver no treino, Jailson segue recuperando a forma. Só precisa melhorar a pontaria. Felipe Melo segue reintegrado e até anda sorrindo. E o William? Mas preste atenção no Johan. Ele acerta a bola bem no copo d'água do bigode. Mas o garoto é muito educado e conserta rapidinho o pequeno acidente. Só uma cena no treino? Não. Dá pra dizer que o pior já passou. O clima está bom no Palmeiras. Vamos dar uma pausa no futebol para falar de basquete, porque a 10ª temporada do Novo Basquete Brasil começa no dia 4 de novembro. O atual campeão é o Bauru. E o pessoal da cidade ficou tão empolgado, mas tão empolgado com o título, que teve um casal que resolveu tirar fotos de casamento no ginásio do time. Essa daí é a cerimônia de casamento do Lucas e da Letícia. Essas aí são imagens do casal já na festa do casamento. Até aí tudo normal, só que no caminho entre a igreja e o salão de festas teve uma parada. Aqui, ó, no ginásio do Bauru Basquete, para uma sessão de fotos. Aí de você se não viesse pra quadra, né? É, exato, isso mesmo. Foi ideia dela, né? Ideia que não surgiu por acaso. Você tem duas paixões, né? A esposa e o basquete. Pois é, com certeza. Os dois são apaixonados por basquete. Tanto que o pedido de casamento aconteceu no início do ano, durante o jogo do Bauru contra o Mogi pelo NBB. Tá aprovado. Tá aprovado, tá aceito. Veio o pedido aqui, foi de surpresa e o negócio vingou, né? Com certeza, com certeza. Agora, pra sempre. Que ela falou, nossa, amor, seria ali bacana, interessante a gente tirar uma foto aqui depois de casados, né? Já que o pedido de casamento foi aqui na panela de pressão. O time do Bauru... Eu tinha acabado de vencer o América pelo Campeonato Paulista de Basquete. E o pessoal fez questão de voltar do vestiário para desejar felicidades ao casal. Tá tudo bem, obrigado. É de se emocionar aqui, Cauã. Parabéns, viu? Muita saúde, felicidade de vocês. Amém. Que fique junto o resto da vida. Amém. Amém. Posso tirar uma foto com você? Claro! É que eu falo pra minha esposa todo dia. Estamos juntos há 20 anos. E a gente só tá no começo, quer ficar até o resto da vida, né? Esse é o objetivo. A sessão de fotos continuou. Ainda deu tempo da Letícia acertar um arremesso. E deu pra ver no rosto dos noivos que o basquete pra eles realmente é apaixonante. Quando você falou aquela vez que a tua paixão, além dele, era o basquete, você não tava mentindo, né? Não, claro que não, sempre. Desde 2012, sempre acompanho todas as temporadas. Agora não pode deixar a gente na mão, né? Tem que vir direto, A né? gente vem Não, sempre. jamais. Até no título a gente foi lá, acompanhamos. Opa, Sim. sempre Nossa, Bauru Basquete. Mas a gente participou do pedido, acompanhou o pedido dele pra você, então eu desejo muita felicidade ao casal, tá bom? Obrigada. Esse interiorzão rende boas histórias, né? Vamos falar agora do Grande Prêmio de Fórmula 1, etapa de Singapura, com Lewis Hamilton na liderança do campeonato. Uma caroninha com Daniel Ricciardo. Ele chega a 219 km por hora e volta para menos de 100. Aí acelera e reduz. É um acelere e freia danado no Grande Prêmio de Singapura. Aí o negócio fica melhor para o carro da RBR, que tem uma maior carga aerodinâmica. No segundo treino livre, Daniel Ricciardo foi o mais rápido, seguido pelo companheiro de equipe Max Verstappen e Lewis Hamilton da Mercedes. O líder Sebastian Vettel da Ferrari ficou só em 11º. Amanhã rola o treino classificatório e você vê o Grande Prêmio de Singapura ao vivo na Globo, domingo às 9 horas da manhã. Intervalo rápido no Globo Esporte, na volta tem notícias do Corinthians e também um comparativo entre o São Paulo de 2013, que ficou um tempão na zona de rebaixamento, com o São Paulo de 2017, a variação de Muricy Ramalho.
E a semelhança é a falta de confiança. Quando eu cheguei, a falta de confiança total, né? Dos jogadores, isso é natural, né? Tá numa situação tão ruim. E desse time também. Essa que tá pegando nesse time é a falta de confiança. Domingo no Esporte Espetacular, o último episódio da série sobre os 15 anos de carreira de Cristiano Ronaldo. O cara que é ídolo até dos adversários. Quando você se depara com o Cristiano Ronaldo, tem que parar o tempo, trocar uma ideia, vamos tomar um café, se virar um amigo ali naquele momento. Então, eu acho que eu me senti uma criança. Até onde você iria pelo seu ídolo? O Lucas juntou dinheiro e se mandou para Portugal. E ó, conseguiu o que todo fã queria. Aí o CR7 agradece a audiência. Abraço, Brasil! Povo brasileiro, muito obrigado! O assunto agora é Corinthians aqui no Globo Esporte e a pergunta que todo torcedor faz é: o que mudou do timão do primeiro turno para esse time no segundo turno? O Cássio Barco responde pra gente. Seria Renato Gaúcho a nova mãe de Ná? Ou pai de Ná, né? O Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu tô falando hoje pra vocês. Se vai despencar ou não, se foi profecia ou loucura, ainda tá muito cedo pra dizer. Mas o Corinthians mudou. É, seu Corinthians. E os memes, hein? Antes eram assim. Agora tá um pouco mais fácil de achar, né? E esse daqui, você se lembra? Ou melhor, desses daqui? Outra piada que perdeu um pouco a graça pro corintiano. E o mantra do torcedor? Segue o líder. Agora parece que tá muito mais real pra quem quer seguir, né? Reparou que as entrevistas mudaram? Antes o tom era mais assim. Tô muito surpreso, tô muito feliz. É surpreendente. Agora, muitos erros de passe. Todos os técnicos chegam numa fase do ano que tem esses problemas de elenco. Não tem alerta. Eu saio de um jogo assim, eu sei realmente de tudo o que aconteceu. As invencibilidades caíram. Depois de 153 dias, 5 meses sem perder, a primeira derrota. Tocou à frente na chegada do Trellis, vem abatido, desvio! Gol do Vitória! A queda diante do Lanterna em casa. Sai na frente o Atlético Goianiense, calando a Arena Corinthians aqui em São Paulo. O primeiro clássico perdido contra o Santos. Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Aliás, o gol do Lucas Lima foi o primeiro sofrido fora de casa, desde o jogo contra o Vasco, em junho, 730 minutos depois. Mas o que aconteceu? Será que o Corinthians voltou a ser um time comum, como todos os outros? Eu não classifico essa nossa fase como a falta de rendimento, né? São falta de vitórias. As marcas surpreenderam Carille, os adversários, e ficaram. Sem pessimismo. O aproveitamento, que chegou a 90% na 13ª rodada, caiu para 72,5% agora. Mas ainda é de time campeão. No ano passado, o Palmeiras fechou o Brasileirão com 70%. Agora, a briga do Corinthians é para se reencontrar e provar que não voltou a ser comum coisa nenhuma e que não vai despencar, nem no Brasileiro, nem na Sul-Americana. No chute que vai pro gol! Pensamos em buscar os 2 títulos, sim, né? Então, pensamos agora no Campeonato Brasileiro, acabou o jogo contra o Vasco, começamos a pensar na partida de volta lá contra o Racing. Levando em conta a péssima classificação do São Paulo, o Globo Esporte decidiu fazer uma comparação entre o time de 2013, que ficou um tempinho na zona de rebaixamento, quer dizer, um tempo razoável, com esse time de 2017. O Muricy vai opinar. O time do São Paulo, na minha opinião, já falei algumas vezes, é o pior time do São Paulo que eu já vi. Assim fala o Casão e os números do Campeonato Brasileiro comprovam.
11 rodadas na zona do rebaixamento, um novo recorde. Superou as 10 do time de 2013. Aliás, para o torcedor que se lembra dessa outra temporada terrível, a sensação de filme repetido não é mera coincidência. Olha a manchete do Globoesporte.com do dia 12 de agosto de 2013. O assunto já era uma comparação com outros grandes que acabaram rebaixados. Como se sabe, aquele São Paulo acabou escapando, muito por causa do retorno de um certo ídolo ao banco de reservas. Eu acho que era diferente, ou seja, era duas situações muito diferentes. Já conversei em relação a isso, principalmente no que diz respeito a comprometimento. Eu acho que a gente tinha muita dificuldade naquela época, excesso de jogadores atrapalhavam demais. Essa equipe tem um pouquinho mais de facilidade. E a semelhança é a falta de confiança. Quando eu cheguei, a falta de confiança total, né? Dos jogadores, isso é natural, né? Tá numa situação tão ruim. E desse time também. Essa é o que tá pegando nesse time, é a falta de confiança. Tem mais diferenças e semelhanças. Se alguém achou novidade a torcida este ano espalhar sal grosso no Morumbi, como aconteceu antes da vitória contra o Vasco, é só voltar no tempo. Essa cena já tinha acontecido em 2013 e deu certo também contra o Fluminense. Mas nem todas as datas desse calendário estão batendo. Hoje é dia 15 de setembro e o São Paulo de 2017 é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Neste mesmo dia, há 4 anos, o São Paulo de 2013 deixava a zona do rebaixamento. Depois da vitória sobre o Vasco por 2-0, o time até voltou ao Z4, mas terminou a temporada numa segura 9ª colocação. Afinal, que mágica fez o treinador na época? Eu, na época, quando cheguei no São Paulo, claro que eu estudei bem, olhei bem o que estava acontecendo, conversei com as pessoas que estavam lá da comissão técnica, conversei com os jogadores, troquei de esquema de jogo, não deu certo. Então a última coisa que eu fiz foi trocar jogadores. E como é que eu fiz? Tirei os que tinham mais nome, que eram mais técnicos, e pus jogadores que estavam com muito mais vontade, que não estavam contentes com aquela situação do clube. E esses jogadores não tinham tanta simpatia pela diretoria. E eu fiz isso e deu certo, esses jogadores tinham muito mais fome, né? E deu certo e tirou São Paulo daquela situação. Na realidade de hoje, Dorival Júnior também vai buscando saídas e um time ideal para o São Paulo. Em breve, deve ter até o próprio Muricy Ramalho, como uma espécie de consultor informal. Não tem outra saída senão a diretoria, a comissão técnica, os jogadores se ajuntarem bem, né? E é claro, e aí o jogador faz a diferença dentro do campo. Chegou a hora dos jogadores, não tem como. Fechar jogador, não deixar falar, levar para ficar uma semana em determinado lugar para treinar, tudo isso não resolve nada. A pressão é a mesma. O que resolve ali são os jogadores. Eles têm que fazer alguma coisa. Até aqui, as temporadas de 2013 e 2017 já mostraram semelhanças demais. O filme certamente não agrada ao São Paulino, mas se pelo menos o final for o mesmo de 4 anos atrás, ninguém vai reclamar. São Paulo pega o Vitória fora de casa esse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Olha, nós mostramos aqui hoje no Globo Esporte que o Tite fez mais uma convocação para os 2 jogos que restam das eliminatórias, né? Contra a Bolívia fora de casa, depois contra o Chile em casa. E o Tite mais uma vez não convocou o Vanderlei. O Santos está no Rio de Janeiro, enfrenta o Botafogo amanhã. E como maneira de homenagear o seu goleiro, que tem feito um Campeonato Brasileiro maravilhoso, o time colocou isso aqui, ó, nas redes sociais. Uma foto do Vanderlei com escrito: o melhor goleiro do Brasil. Terminou o Globo Esporte. Bom fim de semana a todos. Tchau. Valeu.